Você vai acompanhar a segunda parte da sessão agora, ao vivo, direto do plenário. Sentemo-nos. Retomando o julgamento dos embargos de declaração da ação penal 470, examino agora os embargos da acusada Cátia Rabelo. Supero o relatório. Também a primeira alegação eu salto, porque já examinamos no primeiro dia. E examino a alegação de obscuridade e contradição na condenação por gestão fraudulenta de instituição financeira e lavagem de dinheiro. A embargante, na parte em que se insurge contra a sua condenação pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e de lavagem de dinheiro, tenta, a meu ver, simplesmente rediscutir o mérito do acórdão embargado e não promover o seu esclarecimento. É o que se verifica na alegação de que haveria obscuridade e contradição na condenação pelos crimes de gestão fraudulenta e lavagem, uma vez que tal condenação estaria baseada nos mesmos fatos, ou seja, nos empréstimos simulados. E isso caracterizaria, ao sentido da embargante, bis in idem. Na mesma linha, prossegue a recorrente afirmando que o crime de lavagem de dinheiro, no caso, deveria ser tido como mero exaurimento do delito de gestão fraudulenta, já que a lavagem exige a prática de, aspas, ato posterior separado de ocultação dos capitais, fecha aspas. Alternativamente, também sustenta a embargante que poderia ser reconhecida, aspas, a absorção do crime de gestão pelo de lavagem, caso se entenda as supostas simulações de empréstimos, que essas simulações foram etapas do crime de lavagem. Fecha aspas. Tais alegações, no entanto, foram expressas e claramente apreciadas e superadas no voto condutor, conforme trecho que passo a citar, aspas. Sustentam os réus ainda que o delito de lavagem de dinheiro seria incompatível com o de gestão fraudulenta de instituição financeira, já que ambas estariam baseadas em empréstimos simulados. Eu disse, então, tal tese é igualmente descabida. Em primeiro lugar, nem o crime de lavagem de dinheiro, nem o de gestão fraudulenta de instituição financeira caracterizam-se apenas pela realização de empréstimos simulados. Conforme já amplamente exposto neste item 4, a materialização da lavagem de dinheiro teve também como importantes etapas a prática de fraudes contábeis, e especialmente a ocultação dos verdadeiros proprietários e sacadores dos bultos valores repassados pelos integrantes do núcleo publicitário, através do Banco Rural, sob o comando dos membros do núcleo financeiro. Já a gestão fraudulenta, consoante demonstrado nos itens 2, 3, 4 e 5, caracterizou-se também pelo manejo de diversos mecanismos fraudulentos, utilizados, sobretudo, para encobrir o caráter simulado desses empréstimos, os quais se prestaram tanto para lavar parte do dinheiro ilicitamente obtido pelo grupo, tratado nos itens 3 e 4, como para o Banco Rural injetar dinheiro na quadrilha, em troca de vantagens indevidas por parte do governo federal à época. E eu prossegui. De qualquer forma, mesmo que se considere apenas a etapa da lavagem de dinheiro consistente na simulação de empréstimos, ainda assim, não há que se falar em incompatibilidade com o delito de gestão fraudulenta de instituição financeira, uma vez que incidiria, no caso, a regra do concurso formal. Com efeito, os denunciados, ao dolosamente simularem empréstimos com o Banco Rural, com manifesta infringência das normas que regem a matéria, incorreram tanto no crime de gestão fraudulenta de instituição financeira,
quanto no de lavagem de dinheiro. Ainda mais se considerar o fato de que, conforme demonstrado nos itens 2 e 4 e 5, esses crimes resultam de desígnios autônomos. Artigo 70, segunda parte do Código Penal. Como se vê, não há qualquer obscuridade ou contradição a ser corrigida. Passo, em seguida, à alegação de omissão na condenação por evasão de divisas. No que diz respeito ao crime de evasão de divisas, a embargante, novamente, subvertendo completamente o objetivo dos embargos de declaração, tenta rediscutir a condenação que lhe foi imposta. Com efeito, a alegada omissão quanto a esse crime, resultante, segundo a recorrente, da não especificação do, aspas, modelo das supostas remessas que teriam sido feitas diretamente pelo conglomerado rural, fecha aspas, subsidiado, bem como da não individualização da conduta da embargante, cuja culpa teria sido presumida pela maioria dos ministros desta Corte. E foi expressa e claramente apreciada no acórdão embargado no seguinte trecho, aspas. O já citado laudo número 96 de 2006 do Instituto Nacional de Criminalística identifica que, no período de 21 de fevereiro de 2003 a 2 de janeiro de 2004, foram realizados 53 depósitos na conta número tal, mantida pela Düsseldorf Company, limitada no Bank Boston International, sendo 16 depósitos pelo Trade Link Bank, no total de 1.137.531, 6 depósitos pelo Deal Financial Corp, no total de 384.725, 4 depósitos pelo Big Time Group, no total de 365.414, e por aí vai. São mais de 15, ou seja, dezenas de depósitos apontados no meu voto, que prosseguia. Esses 53 depósitos foram feitos a mando de Marcos Valério, por orientação de Delúbio Soares, como pagamento do restante da dívida do PT para com os réus Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, pelos serviços de publicidade prestados pela CEP, Sociedade de Duda e Zilmar. Para realizar essas 53 remessas de valores para a conta da Düsseldorf no exterior, o núcleo de Marcos Valério se valeu tanto do Banco Rural, seu tradicional parceiro, como de doleiros. Assim, dos 53 depósitos acima listados, 24 foram realizados pelo conglomerado rural, sendo 6 operações pelo Rural International Bank, uma pelo IFE, Banco Rural Uruguai, e uma pelo Banco Rural Europa, que são pessoas jurídicas formalmente integrantes do Grupo Rural. Além dessas operações, outras 16 foram realizadas pela Trade Link Bank, que é uma offshore sediada nas Ilhas Cayman, a qual também integra clandestinamente o Grupo Rural. Os demais depósitos, como dito, foram efetuados por doleiros. Todos esses fatos vieram à tona a partir da análise conjunta dos depoimentos de Duda Mendonça, Zilmar Fernandes, Jader Khalid Antônio, Marcos Valério e Simone Vasconcelos, bem como dos documentos de folhas tais, bem como dos laudos números 96, 2293, do Instituto Nacional de Criminalística. Não obstante todos os elementos de convicção aqui destacados, prosseguiu o meu voto, a demonstrar cabalmente a conduta típica de todos os acusados, cuja condenação aqui se indica, os réus integrantes dos chamados núcleo publicitário e financeiro
de uma forma geral, ainda assim insistem na alegação de que a acusação não teria especificado a conduta de cada um. A despeito da notória insubsistência desse argumento, tendo em vista tudo o que já foi exposto, é importante atentar, tal como já feito nos itens anteriores, para o fato de que esses crimes foram praticados por quadrilha organizada, em que se sobressai a divisão de tarefas, de modo que cada um dos denunciados ficava encarregado de uma parte dos atos que, no conjunto, eram essenciais para o sucesso da empreitada criminosa. Feito esse registro, anoto que outra tese geral da defesa é a de que não teria havido a efetiva saída de capital para o exterior, uma vez que os valores depositados na conta da offshore de Düsseldorf, junto ao Banco Boston, foram realizados mediante operações conhecidas como dólar-cabo. Nessas operações, pessoas estrangeiras que necessitavam de reais recebiam o crédito pretendido no Brasil e, em troca, transferiam no exterior para a conta da Düsseldorf o montante correspondente em dólares, havendo assim mera troca de titularidade de depósitos no Brasil e no exterior. Sustenta, então, a defesa dos réus que não teria havido evasão de divisas, já que os depósitos na conta da Düsseldorf seriam provenientes de contas de pessoas jurídicas estrangeiras que já se encontravam no exterior. Tal alegação é, com a devida vênia, no mínimo absurda. Para que o crime de evasão de divisas se configure, evidentemente, não é necessária a saída física de moeda do território nacional. Em outras palavras, ainda que se considere, tal como afirma Marcos Alério, que todos os depósitos efetuados na conta da Düsseldorf junto ao Banco Boston foram realizados mediante as chamadas operações dólar-cabo, obviamente que aquele que efetua pagamento em reais no Brasil com o objetivo de disponibilizar, através do outro que recebe tal pagamento, o respectivo montante em moeda estrangeira no exterior, incorre no delito previsto na primeira parte do parágrafo único do artigo 22 da Lei 7.492 de 86. Isso porque, com essa conduta, promove-se dolosamente a saída de moeda ou divisa para o exterior sem autorização legal. E concluir. Portanto, para o núcleo Marcos Valério, como já dito, contou com a ajuda de doleiros, especialmente Jader Khalid Antônio, que foi acionado por Ramon Rolebach, bem como com o tradicional apoio dos membros do núcleo financeiro, Banco Rural, os quais se valeram da entidade Rural International Bank, do IFE, Banco Rural Uruguai, e do Banco Rural Europa, além, é claro, do Trade Link Bank, unidade clandestina do conglomerado rural. Fecha aspas. Digo eu, nesta ocasião inexistente, portanto, a mencionada omissão. Passo em seguida para a alegação de contradição na condenação por quadrilha. Tal como nos tópicos anteriores, a embargante, na parte reservada ao crime de quadrilha, mais uma vez procura rediscutir o mérito. O que ocorre quando sustenta que, aspas, os mesmos fatos e elementos utilizados como fundamento para as condenações pelos crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e evasão de divisas serviram também para condenar Cátia Rabelo por formação de quadrilha. Fecha aspas. Ora, da simples leitura do acórdão embargado, se pode verificar que não há qualquer contradição no que se refere à condenação da recorrente por quadrilha. Cito um trecho. Aspas, ao contrário do que sustenta a defesa, não há bis in idem entre a acusação de quadrilha e as imputações de gestão fraudulenta. Com efeito, o fato de os membros do chamado núcleo financeiro terem efetivamente praticado crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro nacional, significa que eles não se limitaram apenas a formar uma associação estável,
com os integrantes dos outros núcleos que compunham a quadrilha, com o objetivo de cometer crimes, o que já seria suficiente para a configuração do ilícito descrito no artigo 288 do Código Penal. Eles foram além e efetivamente praticaram crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. Logo, devem responder em concurso material, tanto pela quadrilha quanto pelos demais delitos que cometeram. Nessa linha, prossegue o voto. Esclarece a doutrina que, aspas, subsidiários, caso a quadrilha ou bando venha cometer algum crime, haverá concurso material entre o delito de quadrilha e os demais cometidos pelo bando, respondendo por este, todavia, apenas os membros da quadrilha que tiverem concorrido para a sua prática. Magalhães Noronha, Direito Penal, Saraiva, 1962, volume 4, página 149. Cito também Fragoso, Luiz Regis Prado, Celso Roberto Delmanto e Celso Delmanto, e por aí vai. E prossigo na leitura do voto que proferi. Por fim, anoto que a já demonstrada estabilidade da associação formada pelos réus, associação essa que, como visto, permaneceu em atividade no período que vai do final de 2002 e início de 2003 até junho de 2005, quando os fatos vieram à tona, vinha dizendo, a já demonstrada a estabilidade da associação, bem como o propósito de cometer crimes que de fato foram cometidos, afastam outra tese geral da defesa, consistente na alegação de que os fatos alegados pela acusação caracterizariam, no máximo, coautoria nos crimes descritos nos demais itens deste voto, e não quadrilha. Na realidade, a associação formada pelos réus enquadra-se perfeitamente na descrição do crime de quadrilha, que, segundo Nelson Hungria, constitui-se na reunião estável ou permanente, que não significa dizer perpétuo, para o fim de perpetração de uma determinada série de crimes. Fecha aspas. Como se vê, não há qualquer omissão ou contradição no que constou do voto proferido no julgamento de mérito quanto a este crime de quadrilha. Passo ao item contradição, omissão, obscuridade e bis in idem na dosimetria das penas. Alega a recorrente que a metodologia de votação que acabou sendo realizada por adesão ou aproximação ao voto do relator ou ao voto do revisor revelou-se, aspas, obscura e de difícil compreensão, fecha aspas. Em primeiro lugar, convém lembrar de novo que o tema relativo à metodologia utilizada para o julgamento é matéria estranha à finalidade dos embargos de declaração. Ademais, anoto que a pena dosada foi seguida, no mínimo, pela maioria dos ministros desta Corte, sendo irrelevante a forma como cada um dos membros deste Supremo Tribunal Federal deliberaram para chegar a um consenso quanto à pena a ser aplicada, se por adesão ou por aproximação ao voto do relator ou ao voto do revisor. Também argumenta a embargante que o acordo embargado não apresenta fundamentação que justifique a exasperação da pena, assim como incorre em bis in idem, além de ser desproporcional e violar o disposto no artigo 59 do Código Penal. Trata-se, a meu ver, inegavelmente, de rediscussão pura e simples das penas bases que foram aplicadas à acusada, o que é absolutamente indevido em embargos de declaração.
os quais, no caso em exame, não demonstram concretamente qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Note-se por oportuno que o Supremo Tribunal Federal, mesmo em habeas corpus, somente admite o reexame de dosimetria de pena em hipóteses excepcionalíssimas, em que a pena aplicada se mostre manifestamente ilegal, o que absolutamente não é o caso dos autos, especialmente se se considerar a quantidade de crimes praticados pela recorrente. Dito isso, anoto que, apesar de elementar, é importante ressaltar que só há bis in idem quando um mesmo fato é considerado mais de uma vez na dosimetria de um mesmo crime, não havendo que se falar em dupla valoração dos mesmos fatos quando se tratar de aplicação de pena para crimes diversos, praticados em concurso material. Não fosse assim, mesmo que a embargante praticasse, como de fato praticou, diversos crimes em sua vida, uma determinada circunstância negativa somente incidiria em um dos delitos, embora aplicável a todos, como ocorre no caso. Feita essa observação elementar, mas necessária, acrescento que basta a simples leitura do acordo embargado para se constatar que cada uma das 8 circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, assim como todas as agravantes e causas de aumento de pena consideradas na dosimetria, foram avaliadas separadamente, sem nenhuma repetição de fato já considerado como circunstância elementar ou em outras etapas da fixação das penas. Também não deve ser acolhido o argumento de que algumas circunstâncias judiciais, sobretudo aquelas relativas aos antecedentes, à conduta social e à personalidade da condenada, deveriam ser utilizadas para reduzir a pena base. Em primeiro lugar, essas circunstâncias não foram usadas para aumentar a pena base, mas sim consideradas neutras, no meu voto. Em segundo lugar, outras circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal foram, assim, avaliadas negativamente, o que ocasionou uma pequena elevação das penas base aplicadas à embargante, conforme pormenorizadamente analisado e fundamentado no acordo embargado. Ademais, no que se refere especificamente aos antecedentes da embargante, destaco que essa circunstância judicial, como dito, foi considerada neutra, embora houvesse contra essa ré, Cátia Rabelo, à época da condenação, pelo menos 7 ações penais em tramitação na Justiça Federal de Belo Horizonte, conforme se pode verificar das certidões de folhas 43.454 a 43.455 e 43.759 a 43.761, bem como na website da Justiça Federal de Minas Gerais. Da mesma forma que as alegações anteriores, também se revelam inverídicas as afirmações de que o número de operações de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas foi considerado mais de uma vez, não podendo funcionar como critério de aumento de pena pela continuidade delitiva, assim como a de que o acórdão seria omisso quanto à aplicação do aumento máximo previsto no artigo 71 do Código Penal. Em todos os casos em que foi reconhecida a existência de crime continuado, foi utilizado como critério de elevação da pena a quantidade de crimes cometidos, não sendo esse fato, ao contrário do que diz a embargante, levado em conta em nenhuma outra fase da dosimetria. Por essas razões, senhores ministros, eu voto pela rejeição dos embargos de Cátia Rabelo. É como voto, ministro Barroso. Acompanho Vossa Excelência.
Ministro Teori. Ministra Rosa. Também de acordo com Vossa Excelência, presidente. Ministra Carmen. Oh, perdão, ministro Toffoli. De acordo. Ministra Carmen. Vossa Excelência. Ministro Lewandowski. Com a douta maioria já formada. Ministro Marco Aurélio. Rejeitados os embargos por decisão unânime. Passo agora ao exame dos embargos de José Roberto Salgado. Esses embargos têm cerca de 30 alegações, mas muitas delas nós já superamos na semana passada. Salto o relatório, passo direto ao voto. Bom, já resolvemos a questão da redistribuição dos embargos, o desmembramento do processo, da metodologia utilizada no julgamento, do cancelamento das notas taquigráficas. Então, a primeira alegação, dentre as que sobejam, é a de contradição e obscuridade na condenação por gestão fraudulenta de instituição financeira. Novamente, aqui, o embargante, subvertendo completamente o objetivo dos embargos de declaração, tenta rediscutir a condenação que lhe foi imposta por unanimidade pelo crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, em relação à qual não houve qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. É o que se verifica na alegação formulada pelo recorrente de que haveria uma suposta contradição quanto à sua conduta, na medida em que não se saberia se ele foi responsabilizado por autorizar a concessão inicial dos empréstimos ou se, aspas, apenas pelas sucessivas renovações dos mútuos, fecha aspas, o que sequer estaria contido na denúncia. Tal alegação foi expressa e claramente apreciada e superada no voto condutor, que passo a citar, aspas. Outra tese que Cátia Rabelo e José Roberto Salgado buscam desenvolver é a de que eles não poderiam ser responsabilizados pelo crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, porque não teriam participado da concessão dos empréstimos fraudulentos, mas apenas de algumas renovações dessas operações de crédito, nas quais não haveria disponibilização de novos recursos, nem aumento de risco, sendo tais renovações penalmente irrelevantes. Tal argumento, da mesma forma que os demais, também não se sustenta, disse eu no voto. Em primeiro lugar, José Roberto Salgado, como já dito, aprovou a primeira operação de crédito, o mútuo número 552, formalmente concedida pelo Banco Rural à empresa Grafite Participações Limitada. Tudo isso está comprovado nas folhas 1.265 e 3.524 do processo administrativo número tal do Banco Central. Além disso, o delito imputado aos réus caracterizou-se não apenas pela concessão de empréstimos simulados, mas também pelo uso de mecanismos fraudulentos para encobrir o caráter simulado dessas operações de crédito, a exemplo das sucessivas renovações desses empréstimos fictícios, de modo a impedir que eles apresentassem atrasos. E tudo isso ignorando a manifesta insuficiência e inidoneidade financeira, tanto dos mutuários quanto das suas garantias,
bem como contrariando análises da área técnica e jurídica do próprio Banco Rural, sem falar na não observância das normas aplicáveis à espécie. Não tendo como negar a conduta de José Roberto Salgado, sobretudo nas renovações dos empréstimos fraudulentos que ele aprovou, sua defesa esforça-se em lançar a tese de que essas renovações não estariam contidas na denúncia e, por essa razão, não poderiam ser consideradas. Tal tese não corresponde à verdade. Na realidade, tanto os empréstimos simulados quanto as suas sucessivas e igualmente fraudulentas renovações, ao contrário do que diz a defesa, são mencionados na denúncia. Citei as páginas. Ademais, como já exposto, os sucessivos contratos de renovação desses empréstimos fictícios constituem justamente um dos vários mecanismos fraudulentos utilizados para encobrir o caráter simulado das operações de crédito em questão, sendo elas as renovações sucessivas, um dos importantes atos que, na divisão de tarefas operada pelos integrantes do chamado núcleo financeiro, ajudou a realizar a gestão fraudulenta. Como se vê, não se trata em absoluto de inovações de matéria de fato, ao contrário do que José Roberto Salgado tenta fazer crer. Fecha aspas. Este foi o meu voto no julgamento do ano passado. E digo agora, a mesma falta de fundamento se verifica na alegação de que haveria obscuridade relacionada à quitação dos empréstimos tidos como fraudulentos, os quais teriam sido cobrados e, em parte, liquidados. Tal argumento também foi apreciado de forma clara e objetiva no acórdão embargado que eu cito. Aspas. A reforçar o caráter simulado dessas operações de crédito, o laudo 1450 de 2007, confeccionado em 21 de maio de 2007, chama a atenção para o fato de não haver comprovação de quitação do mútuo número 345 de 2003, formalmente celebrado entre o Banco Rural e a empresa SMPIB, de número mútuo, claro, número 552 de 2003, entre o Banco Rural e a empresa Grafite, de número 396, entre o Banco Rural e o Partido dos Trabalhadores. O não pagamento dos mútuos formalmente contraídos pela SMPIB e pela Grafite é admitido pela própria defesa de Cátia Rabelo, que, em alegações finais, tenta justificar esse fato, asseverando que, aspas, subsidiárias, as dívidas das SMPIB e Grafite só não foram pagas porque adveio a crise do mensalão e as empresas paralisaram as suas atividades, suportando o Banco Rural o prejuízo decorrente de fato superveniente à concessão dos empréstimos. Prosseguir o voto. Quanto ao mútuo que teria sido concedido e sucessivamente renovado ao Partido dos Trabalhadores, Cátia disse que o mútuo foi objeto de acordo com o Banco Rural para pagamento parcelado. Disse eu, senhores ministros, à luz de todo o acervo probatório que veio à tona, verifica-se que, na realidade, como bem ressalta a Procuradoria-Geral da República em suas alegações finais, aspas, subsidiárias, o Banco Rural somente decidiu cobrar os valores objeto dos empréstimos após a divulgação do escândalo pela imprensa. E assim agiram porque os empréstimos, na verdade, não deveriam ser pagos, pois materialmente não existiam. Até os fatos tornarem-se públicos, em que pese a ausência de pagamento dos valores milionários,
não houve qualquer interesse em cobrá-los. Essa afirmação de que os milionários valores que teriam sido emprestados às sociedades vinculadas a Marcos Valério e ao PT somente foram cobrados após a deflagração do escândalo do mensalão foi confessada pela própria Cátia Rebelo em seu interrogatório judicial. Fecham-se as aspas. Digo eu agora, a mesma situação se repete em relação à alegação de que haveria obscuridade quanto ao enquadramento da conduta da embargante como gestão fraudulenta de instituição financeira e não como gestão temerária, o que seria mais adequado, tendo em vista a natureza dos atos a ele. Nós estamos tratando aqui de José Roberto Salgado e não de Cátia Rebelo. Ora, o plenário desta Corte apreciou detalhadamente a conduta do embargante e entendeu que ela se enquadrava no caput do artigo 4º da Lei 7.492, gestão fraudulenta de instituição financeira. Querer alterar a tipificação de tal conduta para subsumi-la ao parágrafo único desse dispositivo, que cuida da gestão temerária, é simplesmente pretender rediscutir o mérito do julgamento do qual se discorda, objetivo alheio aos embargos de declaração. Em suma, não há qualquer contradição ou obscuridade a ser esclarecida. Passo agora ao item obscuridade e omissão na condenação por lavagem de dinheiro. Com efeito, a alegada obscuridade no que se refere à imputação de lavagem de dinheiro constituiria, segundo o embargante, exaurimento do delito de gestão fraudulenta de instituição financeira. E foi expressa e claramente apreciada no voto condutor, que eu peço vênia, mas tenho que citar. Disse eu, no ano passado, aspas, sobre o tema, lembro que nem o crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, nem o de lavagem de dinheiro se caracterizaram unicamente pela realização de empréstimos simulados. Conforme exposto, o primeiro delito, gestão fraudulenta, materializou-se também pelo recurso a diversos mecanismos fraudulentos, utilizados especialmente para encobrir o caráter simulado dos tais empréstimos. A exemplo das sucessivas renovações desses empréstimos fictícios, mesmo diante da evidente insuficiência financeira dos mutuários e das garantias por eles ofertadas e aceitas pelo Banco Rural, além da não observância de análises das áreas técnica e jurídica da própria instituição financeira. Quanto à lavagem de dinheiro, também constituiriam importantes etapas para a sua caracterização a prática de fraudes contábeis e, sobretudo, a ocultação dos verdadeiros sacadores dos milionários valores repassados pelo núcleo Marcos Valério através do Banco Rural. Com efeito, estão detalhados no item 4 da denúncia e do voto diversos repasses de vultosos valores através do Banco Rural, com dissimulação da natureza, da origem, localização, disposição e movimentação de tais valores, bem como a ocultação, especialmente do Banco Central e do COAF, dos verdadeiros proprietários e beneficiários dessas quantias, que sabidamente eram provenientes, direta ou indiretamente, de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional, além de praticados por organização criminosa. De qualquer forma, mesmo considerada apenas a simulação de empréstimos, ainda assim não há que se falar em incompatibilidade entre o delito de gestão fraudulenta e o de lavagem de dinheiro, tendo em vista a regra do concurso formal. Com efeito, os réus, ao atuarem dolosamente na simulação de empréstimos formalmente contraídos com o Banco Rural,
com manifesta infringência das normas que regem a matéria, incorreram tanto no crime de gestão fraudulenta de instituição financeira quanto no de lavagem de dinheiro, especialmente tendo em vista o fato de que esses ilícitos decorrem de desígnios autônomos. Fechado. Situação semelhante ocorre no que concerne à tese de que haveria omissão quanto à autoria de José Roberto Salgado, dado que os 46 saques em espécie que a acusação classificou como lavagem de dinheiro, apenas 5 ocorreram após ele ter passado a ocupar a vice-presidência do Banco Rural, não mantendo o embargante, antes disso, nenhuma relação com a área operacional. Essa questão constou do meu voto, que cito, aspas, embora José Roberto Salgado tenha enfatizado em seu interrogatório judicial que exercia a função de diretor de câmbio do Banco Rural, tendo assumido a vice-presidência operacional e a área comercial após o falecimento de José Augusto, o laudo número 1666, fundado em correspondência do próprio Banco Rural ao Instituto Nacional de Criminalística, esclarece que ele, José Roberto, foi diretor estatutário daquela instituição financeira de 2000 a 8 de abril de 2004, data em que foi eleito vice-presidente. Além disso, a decisão proferida pelo Banco Central, as folhas tais do processo administrativo número tal, esclarece que José Roberto Salgado era diretor executivo de 24 de novembro de 2000 a 8 de abril de 2004, quando passou a ser vice-presidente da diretoria executiva, sendo também diretor responsável pelas operações de câmbio a partir de 26 de novembro de 2002. Tais esclarecimentos afastam a assertiva de José Roberto de que, antes de ocupar o cargo de vice-presidente, teria atuado apenas na área internacional e de câmbio. Fecha aspas. Também afasto essa alegação com base no trecho ora citado do voto proferido no ano passado. Passo à alegação de omissão e obscuridade na condenação por evasão de divisas. Tal como nos tópicos anteriores, o embargante, nesse ponto, mais uma vez, tenta rediscutir o mérito da condenação, a pretexto de esclarecer pontos supostamente omissos ou obscuros. É o que ocorre tanto em relação à mencionada, aspas, omissão quanto à tese defensiva de atipicidade das condutas, fecha aspas, como também no que se refere à citada, aspas, obscuridade quanto à autoria do embargante, fecha aspas. Leio mais uma vez trecho do voto proferido no ano passado, aspas. O já citado laudo número 96 de 2006 identifica que no período de 21 de fevereiro de 2003 a 2 de janeiro de 2004 foram realizados 53 depósitos na conta número tal mantida pela Düsseldorf Company no Banco Boston Internacional. E aí são citadas todas as operações, começando por 16 depósitos no TradeLink, 6 no Deal Financial Corp, a mesma citação das operações. E o voto prossegue. Esses 53 depósitos foram feitos a mando de Marcos Valério por orientação de Delúbio Soares, como pagamento do restante da dívida do PT para com os réus Duda Mendonça e Gilmar Fernandes. Assim, dos 53 depósitos acima listados, 24 foram realizados pelo conglomerado rural, sendo 6 operações pelo Banco Rural International Bank, uma pelo IFE, Banco Rural Uruguai, e uma pelo Banco Rural Europa. Outras 16 foram realizadas pela TradeLink Bank, que é uma offshore sediada nas Ilhas Cayman.
também integrante do Grupo Rural. Prossegue o voto. Todos esses fatos vieram à tona a partir da análise conjunta dos depoimentos de Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, Jader, Calide Antônio, Marcos Valério, Simone Vasconcelos, bem como dos documentos de folhas tais dos laudos 96, 2293 e das folhas 49.238 do relatório de análise número 4, de 2006, e do processo administrativo número tal do Banco Central. Feito esse registro, anoto que outra tese geral da defesa é de que não teria havido a efetiva saída de capital. E aí eu utilizei o mesmo argumento já apontado há pouco. Concluí. Tal alegação é, com a devida vênia, absurda. Para que o crime de evasão de dívidas se configure, evidentemente, não é necessária a saída física de moeda do território nacional. E disse que, desde que não é preciso essa saída física, a operação foi expressamente demonstrada no voto. Prossigo no voto atual. Por outro lado, no que diz respeito ao destacado erro material no voto da ministra Carmen Lúcia, que, ao se referir aos 53 depósitos realizados na conta da pessoa jurídica do Düsseldorf, no exterior, trocou o nome deste pelo de José Roberto Salgado. E, nesse ponto, eu corrijo o equívoco para substituir, nesse parágrafo, o nome do embargante. É José Eduardo Mendonça, que eu iria colocar, e coloquei José Eduardo. Realmente há o erro material. Um erro material que eu estou corrigindo. Pois. Passo ao tema, ao tópico dúvida e obscuridade na condenação por quadrilha. Neste item, alega o embargante que haveria dúvida e obscuridade no acórdão, e aí ele tenta, mais uma vez, rediscutir o mérito. O meu voto, nesse ponto, dizia o seguinte, aspas, ao contrário do que sustenta a defesa, não há bis in idem entre a acusação de quadrilha e as imputações de gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. Com efeito, o fato de os membros do chamado núcleo financeiro terem efetivamente praticado crimes de lavagem contra o sistema financeiro nacional significa que eles não se limitaram apenas a formar uma associação estável com os integrantes dos outros dois núcleos que compunham a quadrilha, com o objetivo de cometer crimes, o que já seria suficiente para a configuração do ilícito descrito no artigo 288 do Código Penal. Eles foram além e praticaram crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. Logo, devem responder em concurso material, tanto pelo crime de quadrilha quanto pelos demais delitos que cometeram. Cito doutrina sobre esse tema, a mesma já citada no voto anterior, e concluir, melhor. Na realidade, aspas, a associação formada pelos réus enquadra-se perfeitamente na descrição do crime de quadrilha, que, segundo a Hungria, constitui-se na reunião estável ou permanente para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. É justamente essa associação estável e permanente, bem como o objetivo de praticar vários crimes, que diferencia o crime de quadrilha ou bando do crime da coautoria. Fecha aspas. Insustentável, portanto, o recurso também nesse tópico.
tópico seguinte é o de obscuridade, omissão e bis in idem na dosimetria das penas. Segundo o embargante, haveria obscuridade quanto à metodologia de votação, o que levou os ministros vogais a acompanhar o voto do relator por adesão ou por aproximação. Conforme eu já expus no voto anterior, a metodologia utilizada pela Corte é irrelevante para efeito de embargos de declaração. O que importa é que foi formada uma maioria muito clara, incontestável. Também sustenta o embargante que haveria fundamentação idêntica para José Roberto Salgado e Cátia Rabelo. Tal afirmação, em primeiro lugar, não é verdadeira, pois a fundamentação exposta na dosimetria de ambos não é idêntica. De qualquer forma, mesmo que fosse idêntica, nenhum vício apresentaria a fundamentação adotada. Isso porque, se a análise concreta da hipótese sob julgamento revelar, como no caso da embargante, que as circunstâncias judiciais relativas a um réu, especialmente as consideradas desfavoráveis, são semelhantes às de outro corréu, nenhuma alternativa resta ao julgador senão registrar essa similitude, já que ambos se encontram na mesma situação. O recorrente afirma ainda que haveria obscuridade e omissão na dosimetria, cuja fundamentação incidiria em bis in idem, assim como se mostraria inapta, aspas, a justificar o aumento da pena base, fecha aspas. Trata-se, inegavelmente, de rediscussão pura e simples das penas bases que foram aplicadas ao embargante. Note-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, mesmo em habeas corpus, como eu já disse, somente admite o reexame de dosimetria em hipóteses excepcionalíssimas em que tenha sido aplicada uma pena manifestamente ilegal, que não é o caso dos autos. Anoto ainda ser absolutamente sem fundamento a afirmação de que a dosimetria das penas apresentaria bis in idem, uma vez que fatos idênticos, a exemplo daqueles relacionados aos motivos dos crimes, teriam sido considerados tanto em diferentes etapas do mesmo crime, quanto na dosimetria dos demais delitos pelos quais o embargante foi condenado. Anoto que, em primeiro lugar, que apesar de elementar, é importante ressaltar que só há bis in idem quando um mesmo fato for considerado mais de uma vez na dosimetria de um mesmo crime. Não há havendo por que falar-se em dupla valoração dos mesmos fatos quando se tratar de aplicação de pena para crimes diversos praticados em concurso material. Feita essa elementar, mas necessária observação, acrescento que basta a simples leitura do acórdão embargado para se constatar que cada uma das 8 circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como todas as agravantes e causas de aumento de pena consideradas na dosimetria, foram avaliadas separadamente, sem nenhuma repetição de fato já considerado como circunstância elementar ou em outras etapas da fixação das penas. Também não deve ser acolhido o argumento de que algumas circunstâncias judiciais, sobretudo as relativas aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do condenado, deveriam ser utilizadas para reduzir a pena base. Essas circunstâncias não foram usadas para aumentar a pena base, mas sim consideradas neutras, tal como já apontei no caso de Cátia Rabelo. Em segundo lugar, outras circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 foram avaliadas negativamente, o que levou a uma pequena elevação das penas base aplicadas ao embargante, conforme pormenorizadamente analisado e fundamentado no acórdão.
Por outro lado, no que se refere especificamente aos antecedentes do embargante, eu aponto que essa circunstância judicial foi considerada neutra, embora houvesse contra esse réu, José Roberto Salgado, à época da condenação, também um número considerável, pelo menos 23 ações penais em tramitação na Justiça Federal de Minas Gerais. No que se refere à omissão, a suposta omissão quanto à tese de crime único e não de continuidade delitiva em relação às 24 operações de evasão de divisas pelas quais o embargante foi condenado, eu anoto que o acordo embargado detalha todos os 24 crimes de evasão de divisas cometidos pelo recorrente, os quais, se não fosse a regra benéfica da continuidade delitiva, seriam considerados como concurso material, que seria prejudicial ao acusado. Já em relação à mencionada omissão quanto à fundamentação da não aplicação da continuidade delitiva para os crimes atribuídos aos acusados que compõem o chamado núcleo financeiro, fecha aspas, ressalto que o próprio embargante admite que esse tema foi suscitado em memoriais da defesa. Assim, como a matéria não foi alegada oportunamente, não haveria por que ser apreciado. De qualquer forma, ainda assim, o acordo embargado descreve pormenorizadamente vários crimes de espécies distintas praticados em circunstâncias também diversas, sendo, portanto, legalmente impossível o reconhecimento da continuidade delitiva. Outra alegação inverídica afirmada pelo embargante é de que haveria omissão quanto ao critério utilizado para a elevação da pena em razão da continuidade delitiva. E aqui eu lembro que já afirmei nessa sentada de que foi reconhecida a existência de, em todas as hipóteses em que se reconheceu a existência de crime continuado, foi utilizado o critério da quantidade de crimes cometidos para elevar a pena. Por essas razões, senhores ministros, eu voto pela rejeição dos embargos de declaração. Corrijo, no entanto, o erro material verificado às folhas 57.225, a fim de substituir no penúltimo parágrafo o nome do embargante pelo de Duda Mendonça. No voto. Por isso até que eu devo ter feito a confusão que ele aponta mesmo como erro material. Então, só pediria que mantivesse por causa da coerência. Mas, enfim, é o mesmo, a identificação está perfeita. Ministro Barroso? Ministro Teori? Ministra Rosa? Vossa Excelência. Ministro Toff? De acordo. Ministra Carla? Ministro Lewandowski? Eu trago um voto fundamentado de mais de 40 folhas e eu estou rejeitando também na totalidade os embargos. Ministro Gilmar Mendes? Ministro Marco Aurélio? De acordo, presidente. Ministro Celso Melzo? Rejeitados os embargos, decisão unânime. Acolhido, no entanto, a proposta de correção do erro material, tal como apontado no voto do relator. Este é um bem menor, é o último desse grupo, Vinícius Samarani. Passo pelo relatório. Vou direto ao voto. A primeira questão suscitada é a conduta do embargante nos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e de lavagem. O voto é quase o mesmo
que os dois já proferidos. Cito um trecho do voto, então, proferido para responder a essa questão inicialmente colocada nos embargos. Aspas, responsáveis pela verificação da conformidade ou não das operações de crédito em questão com as normas aplicáveis à espécie, especialmente as do Banco Central. Dessa forma, para que o grupo criminoso obtivesse o sucesso, era necessária, dentro da divisão de tarefas verificada entre os réus, a omissão dolosa de Ayana e de Samarani no exercício de suas obrigações. Assim, considerando tudo o que foi amplamente exposto ao longo deste item, conclui-se que Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e Ayana Tenório, em divisão de tarefas típica de uma quadrilha organizada e de forma livre, consciente e com unidade de desígnios, atuaram intensamente na simulação dos empréstimos bancários sob enfoque, bem como utilizaram mecanismos fraudulentos para encobrir o caráter simulado dessas operações de crédito. Fecha aspas. Essa omissão dolosa a que se refere o acórdão atacado, ao contrário do que é enfatizado pelo embargante, consta de diversas passagens da denúncia, conforme se pode verificar as folhas 5.648 e 5.702 a 5.703. A tese de que o crime de gestão fraudulenta de instituição financeira não poderia ser praticado mediante a omissão dolosa apontada no acórdão não passa de uma mera opinião do condenado, que naturalmente não concorda com a sua condenação e tenta, pela inadequada via dos embargos de declaração, repetir o julgamento. Outra afirmação completamente desprovida de fundamento é a de que o embargante não seria gestor. Sobre o tema, cito mais uma vez trecho do acórdão embargado, no qual é esclarecido que, aspas, Vinícius Samarani, de acordo com ele mesmo, foi nomeado em 2002 ao cargo de diretor de controle interno do Banco Rural, sendo responsável pela auditoria interna e em inspetoria da instituição. Em 2004, foi eleito diretor estatutário de controles internos e compliance, ficando responsável pela área de auditoria e inspetoria, bem como compliance. Fecha aspas. Feito esse breve, mas necessário resgate dos fatos, eu anoto que a afirmação do recorrente de que ele não seria gestor é tão absurda que contraria o próprio texto expresso da Lei 7.492, cujo artigo 25 prescreve que, aspas, artigo 25, são penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores, gerentes. Parágrafo 1º. Equiparam-se aos administradores de instituição financeira o interventor, o liquidante ou o síndico. São, portanto, totalmente improcedentes as alegações formuladas. Alegação de concurso material entre o crime, ou melhor, o tópico é concurso material entre o crime de gestão fraudulenta e o de lavagem de dinheiro. O embargante sustenta que uma mesma conduta omissiva teria sido indevidamente usada para configurar tanto o delito de gestão fraudulenta quanto o de lavagem de dinheiro. Prosseguindo, o recorrente defende que, caso não seja absolvido, a conduta a ele imputada deveria ser considerada como crime único, descrito no artigo 6º da Lei 7.492. A questão relativa ao reconhecimento do concurso material entre o crime de gestão fraudulenta
e o de lavagem de dinheiro, os quais, segundo a defesa, estariam baseados nos mesmos fatos, foi expressa e claramente rejeitada no voto condutor. Pode-se ler no voto que proferi no ano passado. A tal tese é igualmente descabida. Em primeiro lugar, nem o crime de lavagem, nem o de gestão fraudulenta caracterizam-se apenas pela realização de empréstimos simulados. Conforme já amplamente exposto neste item 4, a materialização da lavagem de dinheiro teve também como importantes etapas a prática de fraudes contábeis e, especialmente, a ocultação dos verdadeiros proprietários e sacadores dos vultosos valores repassados pelos integrantes do núcleo publicitário através do Banco Rural. Já a gestão fraudulenta, conforme demonstrado nos itens 2, 3, 4 e 5, caracterizou-se também pelo manejo de diversos mecanismos fraudulentos, utilizados, sobretudo, para encobrir o caráter simulado dos empréstimos, os quais se prestaram tanto para lavar parte do dinheiro ilicitamente obtido pelo grupo, itens 3 e 4, como para o Banco Rural injetar dinheiro na quadrilha em troca de vantagens indevidas, item 2. De qualquer forma, prosseguiu o voto. Mesmo que se considere apenas a etapa da lavagem de dinheiro consistente na simulação de empréstimos, ainda assim, na hora que se falar em incompatibilidade com o delito de gestão fraudulenta de instituição financeira, uma vez que incidiria, no caso, a regra do concurso formal. Com efeitos denunciados ao dolosamente simularem empréstimos com o Banco Rural, com manifesta infringência das normas que regem a matéria, incorreram tanto no crime de gestão fraudulenta de instituição financeira quanto no de lavagem, ainda mais se considerar o fato de que esses crimes resultaram de desígnios autônomos. Fecha aspas. Por fim, no que se refere à tese de que a conduta atribuída ao embargante deveria ser considerada como crime único, descrito no artigo 6º da Lei 7.492, eu acrescento que se trata de mais uma opinião do condenado, que não foi aceita pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Além disso, lembro mais uma vez que os embargos de declaração não se prestam a reanálise de fatos e provas, e muito menos para alterar a tipificação penal da conduta do condenado. Passo a outra alegação, a de participação de menor importância. Na avaliação do embargante, a sua conduta deveria ser considerada participação de menor importância, sejando o reconhecimento não apenas de uma menor culpabilidade, mas também da causa geral de diminuição de pena prevista no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Vê-se aqui, mais uma vez, a tentativa de rediscutir o mérito. Não obstante, destaco que a culpabilidade do recorrente foi considerada menos reprovável que a dos corréus Cátia Rabelo e José Roberto Salgado. Tanto que a sua pena base pelo crime de gestão fraudulenta de instituição financeira foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, ao passo que a daqueles outros 2 corréus ficou em 6 anos e 1 mês de reclusão. O fato de a culpabilidade de um réu ter sido considerada menos reprovável que a de outros corréus não leva necessariamente à conclusão de que a sua participação seria de menor importância, a justificar a aplicação da causa geral de diminuição de pena prevista no artigo 29 do Código Penal. O juiz, no caso, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao dosar a pena de cada condenado, fixa a reprimenda mais adequada ao caso concreto. E, na hipótese sob exame, entendeu-se simplesmente que, embora a culpabilidade do embargante fosse menos reprovável que a de outros 2 corréus,
a sua conduta não se enquadrava no conceito de participação de menor importância previsto no parágrafo 1º do artigo 29 do Código Penal. Passo adiante, pulo, portanto, o tema seguinte, que seria a exclusão, que é da exclusão de notas taquigráficas, e examino o tema aumento da pena em razão do reconhecimento da continuidade delitiva no crime de lavagem. Para o embargante, haveria equívoco na aplicação da majorante da continuidade delitiva, aspas, pois o percentual máximo de aumento não representou a adequação da regra ao princípio da proporcionalidade. E, por isso, o acórdão teria incorrido em contradição com esse princípio da proporcionalidade. Com o devido respeito, dizer que o acórdão seria contraditório porque não estaria de acordo com o princípio da proporcionalidade é, no mínimo, data vênia, absurdo. Embora tal alegação, dada a sua absoluta falta de fundamento, não tenha o menor sentido, lembro apenas para registro que, em todos os casos em que foi reconhecida a existência de crime continuado, foi utilizado como critério para a elevação da pena a quantidade de crimes cometidos. Não vejo, portanto, nenhuma contradição ou omissão no acórdão neste ponto. Aqui, em seguida, é tratado o tema relativo à metodologia utilizada no julgamento, mas sob uma ótica ligeiramente diferente. Segundo o embargante, o critério mais adequado para a fixação de pena em julgamentos de competência originária seria o do voto médio e não o da aproximação ao voto majoritário, que foi o critério adotado no julgamento, sem qualquer fundamentação para tanto, e sem que os ministros vogais apresentassem as suas próprias razões quanto à dosimetria da pena. Convém lembrar, digo eu, de novo, que o tema relativo à metodologia é matéria estranha à finalidade dos embargos. Feito esse necessário registro, eu anoto que a pena dosada foi seguida, no mínimo, pela maioria dos ministros desta Corte, sendo irrelevante a forma como cada membro do Supremo Tribunal Federal deliberou para chegar, como os membros desta Corte deliberaram para chegar a um consenso quanto à pena a ser aplicada. Por isso, eu rejeito também esta alegação. A seguinte alegação diz respeito à atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal. Segundo o embargante, o tema relativo à entrega alegadamente espontânea que o Banco Rural fez de documentos fundamentais para o esclarecimento dos fatos não teria sido suficientemente enfrentado pelo acordo. Em seguida, afirma que, diante desta, aspas, contribuição determinante, fecha aspas, deveria ser-lhe aplicada a atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal. Na verdade, tal como exposto no acórdão atacado, aspas, a defesa tenta distorcer a realidade, dizendo que, à época, o banco não era obrigado a registrar e informar ao Banco Central e ao COAF também a pessoa física que recebia a quantia. Com o mesmo objetivo, também alegam os réus que, mesmo não obrigados, por excesso de zelo, guardavam registros dos recebedores de valores, o que, inclusive, possibilitou a sua identificação. Na realidade, não se trata de informar o nome da pessoa jurídica ou da pessoa física, ou de ambos, que recebiam os valores repassados pelos integrantes do núcleo de Marcos Valério através do Banco Rural.
Trata-se simplesmente de registrar e informar o verdadeiro, isto é, o real recebedor ou sacador, o que, como visto, não era feito. Sobre esse ponto, o Banco Central do Brasil, na decisão proferida às folhas 606 a 614 do processo administrativo número tal, esclarece o seguinte, aspas subsidiárias, também não merecem prosperar os argumentos de que os campos referentes aos movimentadores deveriam ser preenchidos com o nome da pessoa jurídica titular da conta e que apenas com a edição da Carta Circular número 3.151 de 2004, o preenchimento do campo CPF se tornou obrigatório. Prossegue o Banco Central. A Carta Circular número 3.098 de 2003 já se referia à identificação da pessoa que estiver efetuando a retirada. Enquanto a Carta Circular 3.151 de 2004 utiliza especificamente os termos pessoa física e CPF ao instruir o usuário quanto ao preenchimento desses campos. Desta forma, conhecendo o Banco Rural as pessoas físicas que efetivaram os saques, deveria, conforme estabelecem os normativos, registrar os seus nomes na transação que tem o nome PCA-F 500, fecho as aspas, subsidiárias. E eu prossegui. Nesse contexto, os rudimentares e informais registros feitos pelo Banco Rural acerca dos verdadeiros ou reais sacadores dos valores lavados, além de ocultados pelo banco o quanto pôde, tinham a finalidade apenas de prestar conta à quadrilha acerca das milionárias quantias entregues pelo rural. Fecha aspas. Digo eu, como se vê, não há qualquer omissão a ser sanada, já que tudo foi muito bem esclarecido no voto proferido no julgamento do ano passado. Mas outras questões relativas à dosimetria. Segundo o desejo do embargante, a fixação da pena base deveria ter ficado no mínimo legal. Alega que haveria, aspas, erros conceituais, fecha aspas, quando da aplicação do artigo 59 do Código Penal, bem como bis in idem, tendo em vista que fatos idênticos teriam sido considerados tanto em diferentes etapas do mesmo crime, quanto na dosimetria dos dois crimes pelos quais o embargante foi condenado. Trata-se, inegavelmente, de rediscussão pura e simples das penas que foram aplicadas na condenação, o que é absolutamente indevido em embargos de declaração. Note-se que o Supremo Tribunal Federal, mesmo em habeas corpus, somente admite o reexame de dosimetria de pena em hipóteses excepcionalíssimas, em que a pena aplicada se mostre manifestamente ilegal, o que não é o caso. Além disso, em razão da insistência do embargante, deve ser lembrado, mais uma vez, que estamos a apreciar recurso de embargos de declaração, cuja finalidade, obviamente, não é repetir o julgamento, muito menos a dosimetria da pena, que no caso do recorrente, como eu já disse, não apresenta qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. De qualquer sorte, especificamente quanto à afirmação de que haveria erros conceituais quanto à aplicação do artigo 59 do Código Penal, basta a simples leitura do acórdão embargado para se constatar o contrário. Além disso, embora tenham sido avaliadas negativamente 3 das 8 circunstâncias judiciais previstas no dispositivo legal, a pena base foi elevada em apenas 2 meses no crime de gestão fraudulenta, no caso deste embargante. Lembro que a
pena para esse crime vai de 3 a 10 anos. E houve uma elevação de apenas 6 meses no crime de lavagem de dinheiro, cuja pena privativa de liberdade vai de 3 a 12 anos, como todos nós sabemos. Igualmente, estou já chegando ao final, senhores ministros, igualmente sem fundamento é a afirmação de que a dosimetria apresentaria bis in idem, uma vez que fatos idênticos teriam sido considerados tanto em diferentes etapas do mesmo crime, quanto na dosimetria dos 2 crimes pelos quais o embargante foi condenado. Eu volto a dizer que, apesar de elementar, é importante ressaltar que só há bis in idem quando um mesmo fato é considerado mais de uma vez na dosimetria de um mesmo crime, e não quando não há que se falar em dupla valoração dos mesmos fatos, quando se tratar de aplicação de pena para crimes diversos em concurso material, que é o caso. Também não deve ser acolhido o argumento de que algumas circunstâncias judiciais, como aquelas já enunciadas por mim, deveriam ser utilizadas para reduzir a pena base. Eu digo que essas circunstâncias não foram usadas para aumentar a pena base. Falo da personalidade, da conduta social e dos antecedentes. Essas circunstâncias não foram usadas para aumentar a pena base. Elas foram consideradas neutras. Por outro lado, outras circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 foram, sim, avaliadas negativamente. E isso ocasionou uma pequena elevação das penas bases aplicadas ao embargante, conforme demonstrado no voto. Por fim, quanto ao questionamento relativo à aplicação de penas diversas para os crimes de gestão fraudulenta e de lavagem de dinheiro, cujas penas mínimas são iguais, eu lembro que as penas máximas abstratamente previstas para esses 2 delitos são diversas. Uma de 12 e outra 10 anos, respectivamente. Sendo que o crime de lavagem de dinheiro, como já dito, foi praticado por 46 vezes em continuidade delitiva. Por todas essas razões, eu voto pela rejeição dos embargos. Ministro Barroso. Acompanho, Vossa Excelência. Ministro Teori. Ministra Rosa. Ministro Toffoli. De acordo. Ministra Carmen. De acordo, presidente. Ministro Lewandowski. Presidente, no meu voto, no julgamento de mérito, eu, na verdade, acolhia boa parte do inconformismo que, ora, o embargante manifesta neste recurso. Eu disse, então, no meu voto, que, embora a materialidade do delito estivesse comprovado, eu entendia e verifiquei isso nos autos, que de 2002 a abril de 2004, o réu não ostentava a condição funcional de gestor da instituição financeira, não preenchia o requisito necessário para figurar como agente do delito de gestão fraudulenta. Diz também que as operações que o parquet entendeu fraudulentas datam de maio e setembro de 2003, época em que receberam as respectivas classificações de risco originais, antes mesmo, portanto, de Vinícius Samarani, que ora embarga o acórdão, passaram a ocupar o cargo de diretor estatutário. Ele só assumiu em 16 de abril de 2004, conforme faz prova o documento de folhas tais. Assim, dizia eu que era certo que não participou da concessão de nenhum dos empréstimos ora mencionados, nem da classificação de seus riscos, uma vez que tal tarefa escapava completamente de sua competência. Ou seja, antes dessa data, dizia eu, Vinícius Samarani era mero empregado do Banco Rural
ainda que com título pomposo de superintendente, sem poder de conceder ou vetar empréstimos ou de renová-los, pois não integrava a diretoria da instituição. Por outro lado, dizia eu, constato que o acusado Vinícius Samarani sequer participou de qualquer das rolagens das dívidas aqui tratadas, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado pelos atos de gestão fraudulenta que a acusação lhe imputa. De ressaltar-se igualmente, dizia eu, que o réu não integrava o Comitê de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro do Banco Rural no período apontado pelo Procurador-Geral da República, 21/2/2003 e 2/1/2004, no qual teriam ocorrido as referidas operações de crédito e outras transações internacionais por meio de, entre subaspas, braços estrangeiros do Banco Rural, sobre as quais pendem suspeitas de lavagem de capitais. Ao revés, dizia eu, há comprovação nos autos de que Vinícius Samarani assumiu a função de diretor responsável pelo Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Banco Rural somente em 31 de março de 2006, folhas tais. Entendo ainda necessário enfrentar a questão da alegada omissão dolosa do réu Vinícius Samarani, a qual supostamente teria contribuído para a materialização do delito de gestão fraudulenta. Ora, assentava eu, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, entre subaspas, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Deve-se indagar, então, consignava eu, se Vinícius Samarani devia e podia atuar a fim de evitar o crime previsto no artigo 4º, caput da Lei 7.492 de 86. Dito de outro modo, será que ele tinha de fato o poder de conceder ou renovar empréstimo? Aí assentava eu, me valendo até de uma expressão que o ministro Marco Aurélio utilizava e ainda utiliza bastante, penso que a resposta é desenganadamente negativa. Isso porque, ainda que Vinícius Samarani tivesse, apenas para argumentar, opinado, mas não há provas de que isso houvesse ocorrido sob tais operações, aprovando-as ou apontando eventuais falhas na análise do respectivo risco, o poder final de decisão repousava nas mãos dos corréus Cátia Rabelo e José Roberto Salgado. Nesse sentido, mencionei anteriormente, ao analisar a conduta desses corréus, que embora o Ellerson A. da Rocha, do Comitê Executivo de Crédito do Banco Rural, tenha se manifestado no sentido de que a proposta de renovação de um dos empréstimos envolvia, em subaspas, risco banqueiro, ela foi autorizada por aqueles dirigentes. É dizer, consignava eu então, ainda que Vinícius Samarani tivesse opinado ou apontado eventual risco nessas operações, a sua manifestação não teria caráter vinculante. Eis que a aprovação ou rejeição dessas operações dependia dos votos de Cátia Rabelo e José Roberto Salgado, folhas tais. Ainda que assim não fosse, recordo que nosso ordenamento legal, segundo pacífica jurisprudência dessa Corte, não contempla a responsabilidade penal objetiva, muito menos de caráter retroativo, nem mesmo no campo societário, onde sabidamente é mais difícil a individualização da conduta dos agentes alegadamente envolvidos em fatos criminosos, dado o entrelaçamento das atividades de sócios e administradores. Então, senhor presidente, eu, naquela época, entendia, como ainda entendo, que se está diante de uma imensa injustiça e que não havia prova nos autos para condenar este que então era um mero empregado do banco e que depois dos fatos passou a ser vice-presidente estatutário. No entanto, essa matéria ficou vencida porque a maioria dos integrantes desse plenário entendeu que ele tinha responsabilidade pelos ilícitos e este tema não pode ser revolvido agora em sede de embargos declaratórios. Não há omissão, não há contradição, não há obscuridade, o plenário manifestou-se em sentido contrário. Há um mero inconformismo com a decisão. Eu afasto também outros pontos levantados pelo embargante, relativamente à dosimetria,
e tudo mais que já foi agora bem explicitado, para dizer que estes pontos, esses aspectos também não podem mais agora serem reabertos, porque o plenário entendeu majoritariamente em sentido contrário. Por essas razões que explicito em meu voto, melhor dizendo, relativamente aos embargos deste réu Vinícius Samarani, eu concluo pela rejeição dos embargos, tendo em conta os estreitos limites deste recurso em particular. Ministro Celso de Mello. Tudo bem, acompanho Vossa Excelência. Ministra Rosa votou, ministro? Vossa Excelência? Totalmente. Não, ministra Rosa. Não me lembrava. Vossa Excelência já votou nesse De caso. acordo com Vossa Excelência. Proclamo o resultado: rejeitados os embargos, decisão unânime. Está encerrada esta sessão. Encerrada esta sessão plenária desta quarta-feira, dia 21 de agosto de 2013, também vai ficando por aqui esta edição ao vivo do Direto do Plenário.